aqui no estúdio a médica veterinária e pesquisadora do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, ICAS, a Maiara Caiafa. Bom dia, Maiara, bem-vinda, viu? Bom dia, muito obrigada, muito feliz por estar aqui falando do projeto. Então, esse animal, eu estou vendo aqui que vocês mediram da pontinha do nariz até o final da cauda, é isso, né? Exatamente. 1,60 m de comprimento. A gente tem, inclusive, as fotos, a gente está mostrando aí esse tatu. Ele é maior que eu, tá? Eu sou baixinha. Ele tem 2 centímetros a mais que eu. Onde vocês encontraram esse animal e que tipo de trabalho vocês fazem a partir desse momento em que vocês fazem essa captura? A gente trabalha na região da Inhacolândia, do Pantanal. A gente tem uma parceria com a Fazenda Baía das Pedras lá, que nos auxilia para realizar esse projeto. A gente capturou o maior tatu nessa região da Inhacolândia. E depois que a gente captura, a gente faz o procedimento anestésico e que a gente coleta várias amostras dele. Então, inclusive, o tamanho, que foi uma novidade pra gente, porque ele realmente era muito maior do que os outros. Qual é a média dos outros? A média é de 1,5 m e 30 quilos. O Wolfgang, que é esse tatu, ele tem 1,60 m. Exatamente. Todos eles têm nome. 1,60 e quanto pesou? 36 quilos. Olha. Então ele tá bem acima da média. Então foi um animal muito grande. Assim, um macho, né? Um macho. E assim que a gente capturou ele, a gente falou, nossa, esse bicho é muito grande, assim, dá pra ver nitidamente. E aí no procedimento anestésico, a gente coleta diversas amostras, que a gente faz a checagem da saúde dele e pesquisa também reprodução, genética, para entender melhor a biologia, a ecologia e vários outros assuntos sobre os animais, sobre o tatu canastra. E também a gente colocou nele um GPS. Então agora a gente vai conseguir monitorar ele. Então a gente vai saber aonde ele tem andado, quais são os ambientes que ele usa, se ele encontrou alguma fêmea, se ele não encontrou, todo esse comportamento dele. Então a gente está muito animado com esse novo indivíduo. Sempre que a gente captura um novo animal, a gente fica muito feliz, porque são animais extremamente raros. E noturnos também, então é super difícil. Então, a gente sempre fica muito feliz quando a gente encontra um novo animal que vai trazer muita informação para a gente entender melhor a espécie e ajudar a conservar também essa espécie. O tatu canastra, ele é um sobrevivente aí da era pré-histórica, não é isso? Exatamente. Ele é de um grupo de animais que eles são como um pouco pré-históricos, então eles têm... Se você verem as fotos, até várias pessoas falam, nossa, ele parece um dinossauro, um fóssil, porque ele tem aquelas escamas, uma unha aqui, em média... Uma garra grande, isso, né? de 14 centímetros, né? O Wolfgang é maior, tem 14,5. Nossa! Até a garra. Nossa! Então, ele tem esse aspecto, sim, mas é um animal muito legal, assim, de se ver. É sensacional. Vocês já têm algum trabalho em relação aos túneis em que eles cavam? Assim, até que profundidade, até que tamanho chegam esses túneis? A gente fez alguns trabalhos, sim. A gente tem que, em média, eles têm 4 metros de comprimento e podem chegar até 1,5 m de profundidade. Mas a gente viu que se é uma fêmea com filhote, pode ser até 8 metros, porque ela faz mais caminhos para o filhote, ela faz mais... câmaras para o filhote ficar. Então, mas depende. Uma entrada que serve como entrada e saída ou ele se comunica com outra entrada e saída? Não, ele tem só uma entrada e saída. Então, ele entra e sai pelo mesmo buraco, que facilita muito a nossa captura. Ah, entendi. Mas é isso, ele entra e sai pelo mesmo buraco. Tá, e nesse monitoramento que vocês já fizeram ao longo desses anos, com os machos, por exemplo, a gente sabe que as onças são territorialistas, né? Como que é o comportamento do tatu aí? Eles têm territórios bem definidos também. Então, a gente viu que as fêmeas, ela tem os territórios bem estabelecidos. Uma fêmea não entra no território da outra. Cada uma tem o seu espacinho, assim. Olha. Como a gente coloca o GPS, a gente sabe exatamente onde elas andaram. Então, a gente sabe que elas não vão no território da outra. E o macho, ele anda em território de várias fêmeas. Então, o território dele é um pouco maior e ele vai indo em várias fêmeas. Mas, normalmente, os machos também não têm o mesmo território. São territórios diferentes. Mas a gente não vê muitos comportamentos de briga. Tem alguns poucos relatos em machos, mas não é um comportamento deles brigarem. Eles só respeitam o espaço de cada um. Entendi. Eles não brigam pela fêmea, então, né? Como outras espécies ocorrem. Não muito. Isso, são né? poucos os relatos que a gente tem de briga entre machos, assim. Não, a gente nunca presenciou na nossa área de estudo.
Já foram vistos vídeos em outros locais, mas na nossa área de estudo nunca foi presenciado. Quantos animais vocês já monitoraram nesse período? A gente já fez a captura de 44 animais. Pelas câmeras fotográficas, a gente sabe que existe muito mais, porque a gente consegue identificar cada tatu. Cada tatu tem um padrão nas escamas diferentes. Então, a gente consegue identificar cada um individualmente. Então, a gente sabe que tem mais de 50 indivíduos na região. Mas pelo estudo que a gente fez, a gente fala que tem de 7 a 8 indivíduos a cada 100 quilômetros quadrados. Que seriam 10 mil hectares, ou seja, 10 mil campos de futebol. Então, a cada 10 mil campos de futebol, tem 7 a 8 indivíduos. E como vocês estimam a idade do tatu quando vocês fazem esse registro? A gente fez alguns estudos que a gente conseguiu, os machos, pelo tamanho do corpo dele e do pênis, a gente consegue entender mais ou menos qual que é a idade que ele está. E também a gente conseguiu definir a idade reprodutiva que eles a maturidade? Alcançam. Isso, quando eles alcançam a maturidade. Quando então, é? De 7 a 9 anos. Nossa, olha a importância de se preservar uma espécie que leva aí até 9 anos para se reproduzir. Exatamente. Né? Então, é um processo bem longo, assim. E a mãe, quando ela cuida do filhote por 2 anos daquele filhote. É um só. E qual o tempo de gestação? 5 meses. 5 meses. E cuida por 2 anos. Então, é um processo muito longo para iniciar a reprodução, ter o primeiro filhote conseguir se virar sozinho. Então, é uma reprodução muito longa. Por isso que é tão importante a gente preservar a espécie. Quantos filhotes um tatu canastra pode ter numa gestação? Apenas um. É um filhote que ela cuida por 2 anos. É um cuidado muito intensivo. Então, vocês nunca pegaram 2? Não, nunca foi visto até o momento. Então, sempre um. Qual é a estimativa, o tempo de vida de um tatu canastra? A gente ainda não sabe essa resposta. Olha, gente, a pesquisa é incrível, né? Porque é isso que se busca, né? É incrível. Então, a partir desse, vocês têm filhotes que vocês estão monitorando. Já começaram a monitorar ou não? A gente já, no momento, a gente não tem nenhum filhote que a gente está monitorando, mas no passado a gente já teve. Mas a gente teve no passado uma tatu chamada Isabel, que é a tatu mais famosa do projeto, que ela conseguiu várias informações importantes pra gente. E a gente começou a monitorar ela quando o projeto começou, em 2010. E ela já tinha um primeiro filhote, porque ela já tinha a mama um pouquinho maior. Então a gente sabe que ela já teve um filhote. Então que ela tinha no mínimo uns 10 anos, vamos arredondar. E a gente consegue ver ela nas câmeras até hoje, em 2024. Então, com isso, a gente estipula que ela tem 20 anos. Mas ela tá super bem. Ela tava com um filhotinho mais de 20 anos, mais de 20 anos. E a gente acha que isso é só metade da vida dela. Que ela ainda pode viver muito mais, mas cenas dos próximos capítulos a gente tá acompanhando aí. Outras espécies de tatu, vocês têm uma estimativa média de vida do tatu? São um pouco menores, mas não tem muitos estudos ainda de expectativa de vida de tatu. Mas os que a gente viu são um pouco menores. O tatu, por enquanto, o canastra, por enquanto, 20 anos é uma das maiores. Nossa, que incrível. E é possível, você falou ali na região da Ecolândia que vocês fazem o monitoramento, né? Em torno aí de 50 animais, a princípio, que, entre machos e fêmeas, né? Enfim. Mas se a gente pegar aí o território todo do Pantanal, dá para estimar aí quantos animais teríamos? Tatu canastra. Vocês têm registros deles, assim, nem que seja de pantaneiros que já viram em outras áreas do Pantanal? Ou eles, por exemplo, são mais vistos na Ecolândia? Tem outras regiões do Pantanal, mas não são em todas. Depende da área. Por exemplo, tem áreas do Pantanal que são muito alagadas. Quando são muito alagadas o ano inteiro, não é uma área que eles gostam muito de ficar. Mas eles não têm só na Ecolândia, eles têm em outros lugares. E eles também têm no Cerrado. A minha próxima pergunta era essa, e no Cerrado? Tem no Cerrado e na Mata Atlântica. A gente fala que o Pantanal é como se fosse o paraíso dos tatu canastra, porque ainda é muito preservado a área do Pantanal. Então, esse número de 7 a 8 indivíduos por 100 quilômetros quadrados é o que a gente fala que é o melhor número, assim, a melhor densidade está no Pantanal. A gente está realizando estudos no Cerrado e na Mata Atlântica e tem visto que provavelmente esses números vão ser menores, porque são biomas que estão muito afetados por diversas ameaças. Então, esse número vai ser menor, a gente ainda está confirmando com os dados, mas o Pantanal, por enquanto, é a que tem a maior concentração, que a gente saiba. A gente viu há poucos dias um registro de onças no Mato Grosso que acabaram entrando na toca, né? Não sei se é toca que se fala, enfim,
do tatu ali, né? E para se esconder de incêndios. Então, a gente pode estar aí vendo uma interação entre algumas espécies. Vocês já registraram isso aqui no estado também? A gente tem registrado muitas interações assim, então a gente considera que o tatu canastra é um engenheiro do ecossistema, porque ao fazer essas tocas, ele ajuda várias outras espécies. Então, preservando o tatu canastra, a gente está preservando várias outras espécies. Então, nas nossas armadilhas fotográficas, por exemplo, a gente já viu o tamanduá mirim com filhotinho que deixa o filhote dentro da toca e vai procurar alimento. Então, ele deixa protegido dentro da toca. Mas quando tem tatu na toca? Normalmente, quando não tem o tatu. Eles sabem, normalmente. Mas a gente já pegou alguns casos do tamanduá, tanto do tamanduá mirim como um tamanduá bandeira filhote, dormindo dentro do buraco junto com o tatu. Mas o tatu, quando ele entra na toca, ele faz tipo uma parede de areia. Então, eles não ficam em contato direto. Ele faz uma porta. Que incrível isso. Que incrível. Então, por isso as garras, né? Serem tão grandes, né? Exato. E também os formigueiros, os cupinzeiros são muito duros. Só o tatu canastra consegue quebrar. As outras espécies não conseguem, pela força que ele tem. Mas é muito interessante isso das tocas, porque a gente também já viu outros animais como o jaguatirica. Tem mais de 100 animais que usam as tocas do tatu. E dentro da toca do tatu, mantém uma temperatura de aproximadamente 24 graus, independente da temperatura que está fora. Então, se está frio, se está calor, lá não dentro importa. Sempre essa temperatura. Exatamente. Então, vários animais ficam lá dentro para ficar num conforto, porque a temperatura lá é sempre constante. Vamos dar uma dica para os bichos. Colhem no tatu canastra que vocês vão se dar bem. Lá, ainda mais com todas as mudanças climáticas, lá está garantido que a temperatura é sempre a mesma. Procurem o tatu canastra. Que bacana. Agora, quantas espécies de tatu nós temos aqui no nosso estado? Você tem isso? Lá na região que a gente trabalha, são 4. É o tatu canastra, o tatu peba, o tatu galinha e o tatu de rabo mole pequeno. Aqui no estado, a gente também tem tatu de rabo mole grande, o tatuí e o tatu bola. Então, tem todas essas espécies aqui no estado. Qual é o mais difícil? Tirando o tatu canastra, que é o mais raro, qual é o mais difícil desses outros tatus menores de ser encontrado? É o bola? O bola, ele é... Nosso mascotinho, né? Que foi mascotinho aí. Ele é um pouco difícil também, mas tem algumas regiões que já foram feitos estudos com ele. O rabo mole grande e o pequeno também são animais um pouco difíceis de encontrar. Então, esses são os mais difíceis. O peba e o galinha são os mais fáceis de encontrar. A diferença entre eles se dá o quê? Um pouco na alimentação? O que é a diferença entre esses vários tatus? Tem algumas diferenças na alimentação. Então, o tatu peba, ele se alimenta um pouquinho de tudo. Então, ele come grãos, frutos, insetos. Até carniça já foi relatado ele comendo. Tatu peba. Mas o tatu canastra, o tatu galinha, eles são mais insetívoros. Então, comem mais formiga e cupim. E tem o tatu de rabo mole pequeno, que a gente fala que ele tem um hábito fossorial. Então, que ele fica debaixo da terra a maior parte da vida dele. Ele sai para fora da terra por 15 minutos no dia. Nossa! Então, que ele fica por baixo da terra. Então, ele também é um pouco diferente dos outros. Por isso, rabo mole? Por isso, mole? O rabo dele não tem escamas. Por isso que a gente fala que é rabo mole. Todos os outros tatus têm várias escamas. Se você, nas fotos do canastra, ele é todo cheio de escama. O rabo mole, ele não tem escamas, é um rabo mole. Quem está nos acompanhando pela nossa live vai ver imagens, né? O Felipe está aqui no estúdio colocando imagens dos tatus. E eu vou pedir para ele colocar agora o vídeo do tatu canastra, o nosso pré-histórico aí de 1,60 de altura, que é mais... Ele é mais alto do que essa pessoa que vos fala aqui. Então, é a imagem da soltura dele, né? Quando vocês encontram com esse animal e fazem essa anestesia, é um momento também de tensão, porque o animal pode ter uma reação ao anestésico, né? Quanto tempo vocês levam ali nesse contato com ele, medindo, coletando sangue, fazendo todo o registro até a soltura dele? Ele, na anestesia, fica por volta de 1 hora e meia, dependendo de como for. Ele é totalmente monitorado, então, apesar de a gente fazer tudo no campo, ele tem todos os equipamentos pra gente monitorar, pra ver se a anestesia tá dando certo ou não. Então, a gente acompanha certinho pra diminuir as chances de estar errado. Batimento cardíaco, tudo? Batimento cardíaco, pressão, saturação de oxigênio. A gente também, às vezes, faz ultrassom pra ver como ele tá. A gente tenta
levar o bacana. máximo de coisa possível pra gente conseguir maiores informações do bicho. Mas aí demora a anestesia 1h30 e completando até a soltura umas 2 horas, que a gente espera ele acordar pra Não poder sair soltar ele. totalmente cambaleando Exatamente. ali, né? É umas 2 horas ali de pertinho com o tatu. Vocês têm ideia de quantos animais foram impactados no Pantanal por conta desses incêndios? A gente não tem, assim, um dado certinho sobre quantos animais foram impactados, mas a gente considera que no Pantanal, a maior ameaça para o tatu canastra são os incêndios. Então, o projeto ajudou a organizar junto com as fazendas da região. Então, em parceria com 23 fazendas da região da Inhacolândia, a gente criou uma brigada de incêndio comunitária. Então, o projeto ele doou vários equipamentos para essas fazendas e faz um treinamento uma vez no ano para treinar os funcionários das fazendas a combater esses primeiros focos que aparecem e tentar diminuir o impacto que o fogo pode fazer no Pantanal. Então, é uma ameaça bem grande para o tatu canastra no Pantanal que a gente está tentando trabalhar e fazer algumas ações para diminuir esse impacto. Eu estou batendo papo aqui com a Maiara, que é a pesquisadora do ICAS, do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, e é médica veterinária. Então, a gente aproveita para descobrir o máximo aqui sobre uma espécie, né? Ainda mais uma espécie como o tatu canastra, que atrai muito a curiosidade da gente, né? A gente fica realmente querendo saber muitos e muitos detalhes. O que mais te surpreendeu até hoje nesse trabalho a campo com essa espécie? Eu falo que eu sou uma pessoa realizada em conseguir trabalhar com essa espécie, porque quando eu falo que eu trabalho com um tatu de quase 40 quilos, 36 quilos, a pessoa fala, o quê? Existe um tatu desse tamanho? Ninguém acredita. Então, poder trabalhar e ver de pertinho, assim, essa espécie é muito gratificante para mim. E os tatus, de modo geral, o tatu canastra também tem poucas informações, né? A gente trabalha muito, a gente tem conseguido muitas informações hoje com o projeto sobre o tatu canastra, mas ainda tem um mundo de informação para descobrir. Então, esse negócio de querer descobrir qualquer coisa que você descobre é sempre uma novidade que motiva, assim, me motiva e que eu acho mais legal. Então, qualquer coisinha que eu acho diferente, eu falo, vamos pesquisar. Será que é assim nos outros tatus? Será que não é? Como que é? E o tatu canastra, ele é originário aqui da nossa região. A gente encontra ele, por exemplo, na América do Sul. A gente tem aí, por exemplo, Argentina, Paraguai, ecossistemas semelhantes ao nosso Pantanal e com muitos animais que nós temos aqui. O tatu canastra também, você tem notícia disso? A distribuição do tatu canastra vai até ali a Amazônia, então ele fica na América do Sul. E tem relatos de tatu canastra tanto no Paraguai como na Argentina. Na Argentina tem um projeto que trabalha também com tatu canastra, que é parceiro nosso, então a gente se ajuda um pouquinho. Bacana. E eles trabalham lá no Chaco, que é um outro bioma que tem o tatu canastra lá sim. E na Colômbia também a gente já trabalhou com eles também já fazem um trabalho com tatu canastras lá na Amazônia da Colômbia. Para a gente encerrar, uma última pergunta me surgiu, me despertou uma curiosidade quando você falou que ele se alimenta de cupim e formiga. Ele e o tamanduá disputam espaço ou vocês não perceberam isso? Eles dividem o espaço harmoniosamente. Eles dividem. Harmonicamente. Eles dividem o espaço, porque os cupinzeiros, eles são muito duros. Então, o tamanduá não consegue quebrar esse cupinzeiro. Só o tatu canastra quebra. E aí, depois que o tatu canastra quebrou, ele até facilita a vida do tamanduá, que pode ir lá pegar um pouquinho a formiga. Então, eles têm um pouco de alimentação diferente. Eles consomem um pouco as mesmas coisas, mas tem algumas coisas que só o canastra consegue consumir. Então, eu não falei que não tem uma disputa. Eles coexistem, até se ajudam algumas vezes. Que bacana, é uma relação harmônica mesmo. Que bacana. Eu adorei esse bate-papo aqui. E você está convidadíssima para qualquer novidade nessas pesquisas, porque é importantíssimo a gente levar esse tipo de assunto para a nossa comunidade, né? Porque quando você conhece, você preserva. Né? E cada animal, a gente sabe, cada inseto tem o seu papel na natureza, né? E impacta na nossa vida também. Né? Maiara, muito obrigada, viu? Parabéns por esse trabalho aí, parabéns a toda a equipe. Muito obrigada, fico muito feliz por poder falar um pouquinho desse animal tão sensacional. Espero que vocês também gostem mais do tatu e apreciem o tatu. Bacana.